escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, crianças, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Espero que com você também. Nesse trimestre, nós vamos aprender sobre os heróis da fé. Semana passada, a gente aprendeu sobre Noé, que foi uma pessoa muito obediente, foi um homem muito obediente a Deus. Na lição dessa semana, nós vamos aprender sobre José. Vamos fazer nossa oração para a gente iniciar a aula? Feche seus olhinhos. Papai do céu, muito obrigado porque até aqui o Senhor nos guardou e nos ajudou. Obrigado por cuidar de nós mais uma semana. Que o Senhor continue abençoando a nossa vida, a nossa família, os nossos pastores, os nossos amigos. Em nome de Jesus é o que te pedimos, que nós venhamos aprender bastante na aula de hoje e colocar tudo em prática na nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Olha só que legal essa minha capa. É uma capa de violina. Você também tem a sua, sabia? Hoje nós vamos aprender que Deus honra aquele que é fiel a Ele mesmo em meio às dificuldades. E não é fácil ser fiel a Deus quando a gente está passando por um momento difícil, quando a gente está triste com alguma coisa. Como que a gente pode fazer isso? Tendo intimidade com Deus. E como que a gente faz para ter intimidade com Deus? O que será que a gente deve fazer? Para a gente ter intimidade com Deus, a gente deve orar e jejuar. A oração é a principal forma da gente falar com Deus e da gente ser próximo dele. E é assim que a gente tem intimidade com ele e a gente entende que mesmo quando a gente está passando por um momento difícil, ele está com a gente. Por isso que a gente consegue vencer as lutas. A gente costuma falar, lá em Romanos, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente costuma falar muito isso. Mas será que a gente realmente entende isso? Será que a gente entende que mesmo quando a gente está passando por um momento difícil, isso está cooperando para o nosso crescimento, para que a gente venha viver o melhor de Deus para a nossa vida? Agora, você quer descobrir como você pode fazer para ser um herói também? Eu já ganhei a minha capa. E você quer saber como faz para ganhar a sua? Vem comigo que eu vou te contar. Agora nós vamos conhecer a história de José, o herói que foi de escravo a governador. José era um dos filhos mais novos de Jacó, e Jacó o amava muito por isso. Seus irmãos mais velhos tinham ciúmes dele. Não gostavam da forma que o pai o tratava diferente. Jacó chegou a fazer uma túnica para José, uma túnica feita especialmente para ele. Era exatamente do seu tamanho. E os seus irmãos ficaram com muito ciúme. Em uma ocasião, José teve um sonho e seus irmãos ficaram muito zangados. José era o filho preferido de seu pai. Como prova de seu amor, o pai deu-lhe uma túnica de várias cores. Isso foi motivo de muita ira entre seus irmãos mais velhos. Mas, mais que tudo, seus irmãos o odiavam por causa de seus sonhos que, ingenuamente, ele lhes contava. Todos nos encontrávamos lá e estávamos atando feixes de trigo. De repente, o meu feixe se ergueu e os outros ficaram em volta, prostrando-se, diante do meu. O que está dizendo? Que você reinará sobre nós? Que você, nosso irmão mais novo, será nosso líder? Jamais. Preciso trabalhar.
decidiram que iam matar José. Eles cuidavam das ovelhas em um local longe de casa. E aí, um dia, José foi até lá, ver se estava tudo bem, se eles precisavam de alguma coisa. E eles decidiram que nesse dia eles matariam José. Vamos matá-lo e acabar logo com isso. Sim, nós podemos jogar o corpo dele nesse poço e depois dizer ao nosso pai que ele foi devorado por uma fera. Não podemos matá-lo agora, mas podemos atirá-lo dentro deste poço. Silêncio, aí vem ele. Olá, tudo bem, irmãos? Agora! E o jogaram dentro de um poço bem fundo, até decidirem o que fariam com ele. Por fim, eles decidiram que não matariam José, mas o venderiam para um grupo de comerciantes que estava passando no local nesse dia. Então eles pegaram José e o venderam como escravo. Mais tarde, naquele mesmo dia, após comerem e discutirem o que fazer, eles viram uma caravana de ismaelitas que se aproximava. Querendo se livrar dele, mas sem coragem para matá-lo, os irmãos de José o venderam aos ismaelitas, que o trouxeram para cá, para o Egito, como escravo. E José foi mandado para o Egito. Só que eles não falaram para o pai deles o que eles tinham realmente feito. Eles pegaram a roupa de José e mancharam com sangue de um animal e levaram para o pai deles. Falaram que um bicho tinha matado José. Jacó ficou muito triste com o acontecido. E assim José foi parar na casa de Potifar, um homem muito rico. Foi parar lá como escravo. Ele trabalhava como escravo de Potifar. E aí ele era muito bom em tudo que ele fazia. Mesmo apesar de estar passando por uma situação difícil, ele não desanimou. Ele não ficou triste com Deus. Claro que ele ficou triste pelo que estava passando, mas ele nunca desanimou. Ele nunca deixou de fazer aquilo que tinha que ser feito. E tudo que ele fazia de coração. Não demorou muito e ele se tornou chefe dos escravos, porque Potifar se agradava do trabalho dele. Mas você acha que o sofrimento de José acabou por aí? Não acabou, não. Agora, Felizmente, ele foi vendido a um homem bom, Potifar, o capitão da guarda. Olhe pra mim, um servo, um escravo. Pelo ouro somos todos comprados. Essas mãos que levantam e trabalham, esses pés vão aonde são mandados. Olhe pra mim, obedeço e me curvo. Posso estar dentro dessa prisão, mas não é o que eu sou aqui dentro, o que eu sinto em meu coração. Logo, Potifar começou a reconhecer o valor de seu escravo hebreu. Precisamos de trigo, senhor. Quanto eu posso pagar? Eu não sei o que você achar que é justo. Eu vou precisar de dinheiro. Pegue o quanto precisar. Potifar, você está confiando demais neste hebreu. Bobagem. A administração da casa nunca foi tão tranquila. O faraó me aguarda. Contrate mais homens para os estábulos, José. Vamos pagar a eles mais do que você sugeriu. A mulher de Potifar se interessou por José, mas como ele era um homem muito correto, ele não se interessou por ela, porque ele sabia que ela era casada.
E ele sabia que se ele fizesse isso, ele estaria traindo não só a confiança do chefe dele, como ele estaria deixando triste o coração de Deus. Então ele correu quando ela tentou seduzi-lo. E aí vocês sabem o que ela fez, crianças? José, fica tudo tão quieto quando Potifar não está. Tem razão, senhora. Se não fosse você, eu morreria de tédio. Mas você também é tão quieto. Não consigo lhe arrancar mais do que 3 palavras por vez. Bom, já terminei o que tinha para fazer. Oh, fique e... Fale comigo, José. Me desculpe, senhora. Eu deixo você nervoso? Senhora. Beije-me, José. Desculpe, eu já disse para a senhora. Aonde você está indo? Eu tenho muitas coisas para fazer. Você pode dirigir esta casa, mas ainda é meu servo, José. Eu posso mandar puni-lo. Então faça isso. Por favor, me deixe, senhora. Isso é um pecado contra o seu marido e contra Deus. Eu ordeno que você fique aqui. José! José! O que foi, senhora? O que aconteceu? Eu fui atacada. Atacada? Por quem? Quem fez isso? José. Foi o José. José? Oh, não pode ser. Eu tenho certeza de que foi ele. Veja, esta túnica não é dele. Mentiu. Falou para Potifar que José tinha agarrado ela, mas ele não tinha agarrado ela, muito pelo contrário, ele correu, porque ele sabia que ela era casada. E aí, quando ela contou para Potifar que ele tinha agarrado ela, Potifar mandou prender José. Mais uma vez, José estava sendo injustiçado. Você é muito falso, José. Potifar. Fingia-se de anjo, esperando o momento para me enganar. Potifar. Eu deveria mandar enforcá-lo. Eu sou inocente. Nem meu inimigo era mais culpado. Deve ficar a pão e água. E pode chicoteá-lo se desobedecer. Eu serei libertado, Potifar. Por você ou por Deus. E aí, José passou um tempo preso. Lá onde ele estava preso, tinha um copeiro e um padeiro. E um dia, José interpretou os sonhos deles também. José era conhecido como um homem sonhador. Vocês sabiam disso? Quando José estava preso, um dia o faraó teve um sonho. Ele sonhou e chamou todos os sábios do reino, mas ninguém conseguiu interpretar o sonho dele. Ninguém conseguiu descobrir o que era. Aí o chefe dos copeiros falou para ele: Senhor, quando eu estava preso, eu tive um sonho e lá tinha um homem que interpretou os meus sonhos. E aí o faraó mandou chamar José. Traga-me o prisioneiro José. Se a interpretação for correta, poderei ir para casa? Eu não sei. Mas alguma coisa boa irá acontecer. José, o que está esperando? Eu tenho medo de acreditar que verei de novo o rosto de meu pai. O segundo parecia-se com o primeiro. Só que dessa vez, espigas de milho secas e murchas devoraram as 7 boas. O que significa isso? Diga. Fale, hebreu. Qual é a sua interpretação? Peço-lhe que me perdoe, majestade. Mas eu não tenho nenhuma interpretação. Não tem? Nenhuma? Hebreu. Não tenho, mas o Deus vivo tem. E ele dará ao faraó uma resposta favorável.
se o faraó estiver pronto para recebê-la. Não são 2 sonhos, apenas um. 2 símbolos do que Deus está para fazer. Pode dizer. Haverá 7 anos de grande abundância em todo o Egito. Esse é o significado das 7 vacas gordas e das 7 espigas cheias. E o que são as 7 vacas magras? E as 7 espigas murchas? Em seguida, virão 7 anos de uma fome gravíssima que consumirá toda a terra. 7 anos de fome. 7 anos. Estamos perdidos. Tudo é possível para Deus. Que ele interpretou o sonho e ele disse que uma fome estaria na terra durante 7 anos, mas que teriam 7 anos para se preparar, para guardar comida para esses 7 anos de fome. E assim José se tornou governador. Divida este reino em seções e indique um administrador para cada uma delas. O trigo deverá ser sabiamente estocado. Deverá construir mais celeiros. Durante os 7 anos de abundância, a 5ª parte das colheitas deverá ser estocada. Há muita coisa a fazer. Não sei se sozinho eu conseguirei. O povo espera muito do Senhor. Procure um homem honesto e sábio e ponha-o à frente desta imensa tarefa. Sim, José. Sim. Deve existir alguém que... Não há ninguém tão honesto e sábio quanto você. Daria a um hebreu uma posição tão alta? Sou o faraó. Eu posso fazer o que quiser. É uma honra, faraó. Mas o meu pai, a minha família, eu esperei tanto. E ajude meu povo nesse tempo de fome. Desculpe, mas preciso insistir. E eu lhes pergunto, meu povo, onde mais encontraríamos um homem como este? Um homem que possui o Espírito de Deus. José de Canaã, que já foi escravo e servo deste reino. Eu o nomeio agora governador de toda a terra do Egito. Como faraó, apenas eu estarei acima de você. José se tornou governador e conseguiu ajudar as pessoas do mundo inteiro. Agora você acha que José, sendo o filho preferido dos seus pais, que ele teria condições, se ele fosse mimado, de passar por tudo isso, de estar preparado e não desistir nos momentos difíceis da vida? O que vocês acham, crianças? Eu acho que se os pais deles fazendo tudo o que ele quisesse, se ele não tivesse passado por as dificuldades da vida, ele não teria se tornado uma pessoa boa. Nós, crianças, é que escolhemos o que a gente vai nutrir no nosso coração. Nós queremos ter um coração alegre, que agrada a Deus em todos os momentos, ou nós queremos ter um coração triste, que vive chorando, independente da situação. A gente lembra que lá no começo a tia falou sobre a gente realmente entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Isso, a gente deve pensar que, mesmo quando a gente está passando por uma crise, por um momento difícil, isso está nos preparando para a gente viver o melhor de Deus na nossa vida. Então, a gente deve ser sábio,
a gente deve buscar entender e tirar o máximo de conhecimento, o máximo de proveito dessa situação que a gente está passando, para que lá na frente a gente possa usar isso naquilo que Deus tem pra gente. E aí, você vai querer ser um herói? Você está se preparando para usar a sua capa? O que a gente deve fazer para ser um herói no nosso tempo? A gente deve buscar fazer aquilo que agrada a Deus. A gente deve querer cultivar no nosso coração sentimentos bons. José poderia ter nutrido apenas raiva pelos seus irmãos. É verdade que ele ficou chateado. Não tem como a gente não ficar chateado com as coisas ruins que acontecem com a gente. Mas se a gente ficar alimentando isso, faz muito mal pra gente. A gente também vai pagar por isso. Tudo o que aconteceu com José serviu para o seu crescimento. Ele poderia apenas ter alimentado ódio, rancor pelos seus irmãos, mas isso não ia permitir que ele chegasse onde ele chegou. E talvez ele não tivesse conseguido ajudar toda a humanidade como ele conseguiu na sua época. E você? Está preparado para se tornar um herói da nossa época? Eu espero que sim. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham aprendido bastante e que a gente entenda que perdão não é um sentimento. Eu não vou sentir de perdoar alguém que me fez mal. Perdão é uma decisão. A gente tem que querer perdoar e trabalhar isso diariamente no nosso coração, até que realmente a gente tenha perdoado e use isso para o nosso crescimento. É isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam de fazer a nossa lição e postar aqui no grupo, tá bom? Vamos fazer a nossa oração para a gente finalizar? Papai do céu, muito obrigado por essa aula, que a gente venha compreender e colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. É o que te pedimos crendo, em nome de Jesus. Amém. É isso, crianças. Fiquem com Deus. Até a próxima aula e tchau, tchau. Beijos. E aí, pessoal, vocês querem conhecer a história de como José foi para o Egito se tornar governador? Preste atenção no que eu vou contar agora. Essa história que eu vou contar agora fala de um rapaz chamado José. Ele tinha sonhos que Deus mandava, sempre orava e tinha muita fé. O tempo se passou e José sofreu a traição nas mãos de seus irmãos. Jogado num buraco e depois vendido como escravo para o Egito foi. E José foi muito abençoado por obedecer e se tornou governador do rei. Nunca se esqueça de ser fiel, pois grandes coisas vai realizar. Jogue sua vida nas mãos de Deus e maravilhas você vai alcançar. Quando então chegou ao Egito, foi comprado pelo grande Potifar. Do trabalho escravo ele foi tirado e no palácio ele foi trabalhar. Faraó depois teve um grande sonho que José então interpretou. De escravo em governador tornou-se e o Egito com sua fé salvou. E José foi muito abençoado por obedecer e se tornou governador do rei. E José
aí, pessoal. Quando Deus está no controle das coisas, Ele pode transformar tudo em bênção para nós. José foi fiel a Deus e recebeu uma bênção muito grande. Você também pode ser abençoado como José, se for obediente como ele foi.